Um ponto muito importante do texto que fala do começo é sobre como seria o mundo se fosse as crianças que liderassem. Eu acredito que seria um mundo mais divertido, né? O mundo das crianças é aquele mundo cheio de fantasias, mas o que acontece é que no nosso mundo real, o mundo que não é as crianças os líderes, é cheio de preconceito, de machismo, de racismo. E isso, com o tempo, as nossas crianças se tornam isso, né? As crianças não nascem com esses pensamentos, elas simplesmente crescem vendo as pessoas agindo, os adultos agindo dessa maneira. Vai da criança se ela vai ser igual aos pais, o que é muito provável, porque se os pais, que são as pessoas que ensinam correto para os filhos, ensinar da maneira errada, as filhas e os filhos vão fazer das maneiras erradas. Então, até porque os pais sempre imporam essa coisa de que eles têm que agir desse jeito, fazer desse jeito, então as crianças sempre agiram de maneira se cobrando muito. O ponto outro importante foi sobre as mulheres sempre competirem com outras mulheres, que na minha opinião isso é muito real, até porque nós mulheres sempre queremos ser não só melhores que outras mulheres, mas melhores que nós mesmos. Sempre fomos cobradas, principalmente mulheres, por ter que se comportar direito, por ter que falar direito, por ter que agir que nem uma mocinha. Então, desde cedo, as mulheres já são forçadas a agir como se fosse uma adulta. Então, ela não vê a forma de moleca, sabe? Ela tem que agir de maneira correta. Isso faz com que ela tenha que agir e ser a pessoa correta, sempre sendo mais do que o outro, ou até mesmo mais do que elas mesmas, se cobrando muito mais. Eu acredito que no fim o mundo foi das duas, porque as mulheres, mesmo que elas briguem, no final elas sabem como que tem que ser no final. Então elas uniram forças para que o mundo fosse das duas, e as duas viraram duas líderes se unindo muito mais forte, porque se o mundo virou feminino, então provavelmente elas se uniram, usaram as duas cabeças, pararam de sempre serem mais do que as outras, né? E agir mais como serem elas mesmas e agir unidamente. Sobre o texto, eu entendi que as duas mulheres estavam tentando, uma, uma falando que o mundo era dela e a outra não concordando, pois achava que o mundo é de todo mundo, mas se for parar pra pensar, cada pessoa tem o seu mundo. Eu vivo no meu mundo, os meus amigos, minha família vive em outro mundo. Não só, às vezes, por coisa que pensamos, mas por responsabilidades e mil e outras coisas também que nos diferencia, mas ao mesmo tempo nos faz especial. E eu acho que as mulheres deveriam se unir, que mesmo com isso, elas falando uma o mundo é dela, o outro não é dela, elas se unisse, seria mais forte, talvez, do que uma falando uma coisa e a outra falando outra. Mas isso é mais questão de opinião, uma da outra. E sobre o mundo das crianças, a vida não ia. Eu acho que a vida continuaria sendo difícil porque temos responsabilidade, sendo crianças ou não, mas que seria até um mundo mais legal pelo fato de que criança não tem maldade, então não teria preconceito. Todo mundo ia poder ser quem quiser, não ia ter que ficar com medo, não ia ter um monte de coisa que tá tendo hoje em dia. E acho que seria uma boa forma de ver o mundo também, como se fosse uma criança, mas tem as responsabilidades dos dia a dia e é difícil, mas tem que aprender, tem que crescer. E se parar pra pensar,
todo mundo um dia amadurece.